Bom, muito boa tarde a todos. Sem dúvida nenhuma, uma satisfação estar aqui mais uma vez nesse evento que todos os anos vem engrandecendo aí o trabalho de polícia judiciária, o trabalho investigativo, promovendo segurança pública e, sobretudo, justiça. Antes de mais nada, eu faço questão de agradecer a lembrança, né, por poder, uma vez mais, fazer parte desse evento, e eu agradeço esse convite em nome dos nossos representantes de classe, né, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil, nas pessoas de quem eu aproveito para homenagear todos aqui presentes. Então, saúdo a todos nas pessoas da doutora Raquel, do doutor Gustavo e da doutora Tânia também, nossos representantes de classe, tá bom? Eu pensei muito em tanta coisa que a gente poderia falar, afinal de contas, quando nos reunimos, é porque realmente a gente quer crescer, a gente quer evoluir. E a importância desses eventos, ela para mim ganha destaque, porque além da gente poder discutir temas que efetivamente contribuem para a segurança pública, a gente tem a oportunidade de estreitar laços, né? Polícia Federal, Polícia Civil, outros profissionais que atuam aí no sistema de persecução penal, razão pela qual eu espero que cada vez mais nós tenhamos eventos como esse, tá? Eu queria aproveitar essa oportunidade para poder dividir com vocês um pouquinho da minha experiência no combate à corrupção. E esse é, sem dúvida nenhuma, um dos focos desse nosso encontro, e, aliás, é algo que vem revolucionando o país, e os nossos colegas da Federal, sobretudo, vêm desenvolvendo um grande papel, desde o Mensalão, passando pela Lava Jato, que se estende aí quase que de maneira perene, né? Eu, hoje em dia, atuo, aliás, o meu sotaque não me deixe enganar, eu sou do interior, então estou hoje na região ali de São José dos Campos, eu sou do DEINTER 1, da Polícia Civil aqui do nosso estado, e hoje eu estou à frente, além de conciliar ali a seccional, a assistência da minha delegacia seccional, eu também estou à frente do primeiro setor especializado no combate à corrupção aqui do nosso estado, uma iniciativa pioneira do nosso delegado seccional, doutor Márcio Ramalho, a quem eu rendo as minhas homenagens. Ano passado ele esteve no fórum, hoje infelizmente não pôde estar presente, mas o doutor Márcio, de maneira corajosa e inovadora, criou esse setor com foco exclusivo nos crimes, no combate aos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, que me parece, sem dúvida nenhuma, doutores e doutoras, o futuro da polícia judiciária no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida de que esse compromisso nosso em combater e investigar a corrupção é o que vai fazer toda a diferença, e é o que vem fazendo toda a diferença. E aí eu faço questão de destacar o que eu venho chamando de investigação prospectiva. E hoje eu tenho me debruçado bastante no estudo da nova lei de abuso de autoridade, né? E a nova lei de abuso de autoridade, ela traz alguns tipos penais interessantes, né? Entre eles, a gente pode destacar a punição através do direito penal para autoridades que instauram procedimentos de investigação criminal sem justa causa, né? Sem o mínimo de indícios. Mas é interessante que o próprio tipo penal faz essa ressalva de que averiguações preliminares, o que eu chamo de verificação preliminar das informações, não dariam ensejo à tipicidade dessa conduta, né? Então, infelizmente, eu ali particularmente até não vejo a nova lei de abuso de autoridade com maus olhos, mas isso, ao estudar a lei, eu me lembrei exatamente disso, de como é importante a gente se valer sim de investigações prospectivas. Porque há na doutrina quem vai falar, não, mas uma investigação, ela não pode se iniciar sem que você tenha já
constatado a materialidade do crime, sem que você tenha um objeto definido. Infelizmente, doutores e doutoras, a maioria das persecuções penais, não só no Brasil, mas no mundo, no nosso livro a gente fez um estudo sobre isso, na Alemanha, só para ilustrar, e nos Estados Unidos a média é que as persecuções penais lá iniciam entre 85% a 95%, graças à provocação da vítima. Percebam que a vítima é a principal fonte de notícia-crime, e a notícia-crime é o objeto da investigação. E é um problema quando nós ficamos tanto na dependência da vítima, como fonte de informação. Porque a vítima, por vezes, ela sequer tem interesse, e aí são várias as razões. A vítima, às vezes ela não quer passar o dissabor de ficar numa delegacia de polícia por horas só para registrar o boletim de ocorrência, ela não quer, por vezes, noticiar os fatos às autoridades públicas. Existe, inclusive, uma taxa de resignação para alguns crimes. Várias pessoas toleram determinados crimes, sem contar o medo de represálias, aquele sentimento de que a justiça não funciona. Enfim, são vários os fatores que fazem com que a vítima não procure as agências estatais. E percebam que quanto mais vinculados nós ficamos às vítimas, maior o índice de criminalidade oculta. E isso ganha relevo ainda maior nas infrações penais, que eu chamo de difusa, que é aquelas que não têm uma vítima determinada, chamados crimes vagos. Imaginem, e aí tenho certeza que a maioria dos colegas que aqui estão, que atuam rotineiramente no combate à criminalidade, imagine o índice de criminalidade oculta dentro do meio ambiente, chamadas cifras verdes. Quantas infrações penais praticadas contra o meio ambiente ocorrem rotineiramente sem que sequer isso chegue ao conhecimento do Estado? E crimes contra a administração pública. E aí que a gente entra de novo no nosso foco, que é a corrupção. Não podemos jamais ser ingênuos de acreditar que não existe corrupção, porque a corrupção ela está enraizada, infelizmente, em todos os municípios do nosso país. Daí a importância de setores especializados no combate à corrupção. Imaginem se nós tivéssemos várias lava-jatozinhas espalhadas por cada município do Brasil. Imagine a diferença que isso não faria na vida daquela sociedade. E aí, eu que venho trabalhando muito o funcionalismo da investigação criminal, as funções de uma investigação criminal, qual é a finalidade, qual o objetivo, o que se deve buscar através de uma investigação. Infelizmente, doutrinariamente, o tema investigação criminal é pouco explorado pela doutrina. E aos poucos, muito em virtude da influência de delegados de polícia, que tem como principal vocação esse mistério investigativo, e os delegados de polícia no âmbito acadêmico vêm desenvolvendo cada vez mais estudos mais profundos sobre investigação criminal. Por vezes a gente vê manuais de processo penal aí, em que a gente encontra ali algumas páginas simples, singelas, que tratam do inquérito policial, sendo que o inquérito policial é apenas um dos procedimentos de investigação. Eu procuro sempre falar ou tratar da investigação como um gênero, sendo o inquérito o seu procedimento mais conhecido, né? O caminho mais conhecido para a formalização de uma investigação criminal. E aí eu já avanço para falar, e percebam, já falei de uma das funções da investigação, que é exatamente essa de identificar o fato oculto. E isso é importantíssimo no combate à corrupção. Nós temos, e lá no SECOND a gente faz esse monitoramento rotineiro, através de fontes abertas. O portal de transparência, ele nos fornece inúmeras informações valiosas, para que a gente possa efetivamente, não só investigar, mas fiscalizar. De novo, a chamada investigação prospectiva. Precisamos combater esse índice de criminalidade oculta. E a investigação também é importante nesse cenário.
Imaginem se nós tivéssemos uma investigação prospectiva nas tragédias que aconteceram mais recentemente, tragédias ambientais de Brumadinho, por exemplo. Se houvesse uma investigação que pudesse ter avançado para identificar que lá estava sendo praticado crimes, imagine quantas vítimas não teriam sido salvas. Imaginem como o desgaste ambiental não teria sido evitado. E aí a gente avança para outro aspecto relevantíssimo da investigação criminal, que é o que nós chamamos de função simbólica. É lamentável que os nossos governantes negligenciem tanto o tema segurança pública no nosso país. Hoje, e aí obviamente é uma opinião pessoal minha, respeito quem pensa de forma contrária, mas hoje eu tenho a convicção de que com o ministro Sérgio Moro nós estamos, como raramente estivemos, com um país, ou com alguém no comando da segurança pública, da justiça, alguém que realmente entenda do que está fazendo. Porque o que a gente acompanha rotineiramente é, infelizmente, falta de preparo. E aí em todos os âmbitos, seja no âmbito federal e nas esferas estaduais. Os nossos legisladores, diante de uma situação grave, de algo que tenha trazido impacto para a sociedade, a primeira coisa que eles fazem é se valer do direito penal. Eu brinco, estamos vivendo a futebolização do direito penal. Hoje, a maioria da população conhece os ministros do STF, mas não conhece quem são os jogadores da seleção brasileira. A maioria da população começa a palpitar no direito penal. Por vezes a minha mãe me liga, começa a falar sobre direito penal, fala: mãe, eu estudei pra caramba o assunto, e ela me descredencia totalmente, como se eu não tivesse nenhuma condição de palpitar, né, de falar sobre isso. E ela, que obviamente nunca estudou direito, se sente plenamente à vontade para discutir direito penal. Doutores, doutoras, fato é que uma lição básica de Beccaria vem passando ao largo dos nossos governantes, dos nossos legisladores. Porque, insisto, diante de um cenário que causa repercussão na sociedade, criam-se novos crimes, aumentam-se as penas, os rigores, outros crimes são elevados à condição de hediondo, como se isso fosse a solução para reduzir a criminalidade e promover segurança pública e, sobretudo, justiça. E não é. A própria lei de crimes hediondos, que nós discutimos bem no nosso tratado, aliás, doutora Ivana, fiquei lisonjeado, entrei aqui, já me deparei com as suas referências, agradeço demais, fico lisonjeado com essa lembrança. No nosso tratado a gente discute, a lei de crimes hediondos é um grande exemplo do chamado direito penal simbólico. Para quem não sabe, ela surgiu em virtude da onda de extorsões mediante sequestros que atingiram o Brasil no final da década de 80. Grandes figuras foram alvo desse crime. Isso gerou uma repercussão. A doutrina espanhola discute bem, estuda bem o direito penal simbólico. E ela explica que no direito penal simbólico, o legislador ele identifica um problema na sociedade, ele se identifica com o problema, afinal de contas o legislador faz parte da sociedade, e na sequência ele reage. Como ele reage? Como uma lei penal, tentando passar a ideia para a sociedade de que, olha, está tudo bem, a gente está fazendo a nossa parte. Só que a severidade do castigo, doutores, jamais trouxe resultados sensíveis no combate à criminalidade. Porque os criminosos acreditam na sua impunidade. Como dizia Beccaria, mais importante do que a severidade do castigo é a certeza do castigo. É a certeza do castigo que vai desestimular o criminoso a delinquir. A partir do momento que ele acredita que pode ser responsabilizado pelo crime, ele vai se sentir desestimulado a delinquir. E doutores, eu não falo falando, eu falo provando.
A lei de crimes hediondos, nossa lei mais rigorosa, para alguns, exemplo do chamado direito penal do inimigo. Ela surge em virtude do crime de extorsão mediante sequestro. Mas o que efetivamente, e percebam, não foi a severidade das penas, o rigor das leis que fizeram com que os crimes de extorsão mediante sequestro praticamente acabassem. Eu tive o privilégio desse ano, e a gente vai encerrando mais um ano acadêmico, eu passei aí por diversas escolas e academias de polícia pelo Brasil. Passei por diversos estados, tive contato com diversos colegas, de Santa Catarina ao Acre, e até a minha experiência no Acre foi muito interessante, porque a gente aqui em São Paulo, a gente não tem a ideia da dimensão nossa, né? Os nossos representantes podem até falar muito melhor, mas aqui em São Paulo nós somos mais de 2.000 colegas delegados de polícia, e lá no Acre, eu até fazendo esse parênteses, perguntei para os colegas, e lá eles não chegam a 50 delegados de polícia. E em todas as academias que eu passava, todas as escolas de polícia, eu fazia essa mesma indagação. Falava, quantos de vocês atuaram em investigações envolvendo extorsão mediante sequestro nesse ano? Pouquíssimos. Sou professor da academia aqui de polícia em São Paulo, tenho contato com todos os colegas do estado. Rotineiramente eu faço essa indagação, e são raras as vezes em que algum colega levante a mão e fala, olha, eu atuei em uma investigação envolvendo extorsão mediante sequestro. Porque esse crime praticamente desapareceu das estatísticas. E desapareceu devido à eficiência da investigação criminal. A partir do momento em que criminosos detectaram que se praticassem essa modalidade de crime, seriam responsabilizados, automaticamente eles se sentiram desestimulados a delinquir, migraram. Mas vale assaltar caixa eletrônico. Aqui em São Paulo estamos em franca redução também dessa modalidade de crime, graças, de novo, à eficiência da investigação criminal. Por isso eu trago essa reflexão. É preciso investir em investigação criminal, porque é ela que vai efetivamente trazer resultados na redução da criminalidade e, consequentemente, promover segurança pública. Porque percebam, o que a investigação criminal viabiliza é, sobretudo, justiça. E a partir do momento em que nós temos justiça, automaticamente essa promoção de justiça reflete nas estatísticas criminais, ela reflete na nossa segurança pública. E para fechar, antes que eu tome o cartão vermelho, eu destaco uma última função e fecho esse meu bate-papo com vocês. Até fiz questão de não trazer nenhum material de apoio, porque até o tempo nosso é tão curto aqui, tanta coisa para falar, e afinal de contas estamos entre colegas que atuam direto ou indiretamente no sistema de justiça criminal. A última reflexão que eu deixo para vocês sobre investigação criminal, destacando o que nós estamos chamando de função restaurativa da investigação criminal. Porque hoje, sinônimo de sucesso para uma investigação é prisão. Grandes operações, nomes espetaculares. Aliás, eu preciso do contato do pessoal da PF para saber quem que ajuda vocês a arrumar os nomes das operações, porque eu sofro para batizar as minhas. Sofro. Não sei se a PF tem algum publicitário que ajuda, porque é incrível como os caras são bons para arrumar nome para a operação. Lá eu particularmente tô devendo um pouco nessa seara. De todo modo, e óbvio que não é uma crítica, muito pelo contrário, a gente segue essa linha também, mas não pode ser só isso. De nada adianta uma operação exitosa, vários mandados de prisão cumpridos, e aí são prisões temporárias, que por vezes sequer se tornam prisões preventivas.
investigações que acabam sendo arquivadas. E aí eu pergunto, será que se faz justiça assim? Por vezes, mais vale a gente sequer ter um mandado de prisão cautelar decretado, mas a gente assegurar a responsabilização daquele criminoso. E é nesse sentido que eu destaco a função restaurativa da investigação. Não basta só assegurar a responsabilização penal. É preciso restaurar, reconstruir o cenário que existia antes da prática do crime. Ora, um traficante de drogas que pratica o tráfico durante 10 anos, constrói um império a partir do crime, e depois de 10 anos é investigado, preso, processado, condenado. É primário, vamos ser otimistas, pegou uma pena aí de 6 anos, regime semiaberto. Todo o império que ele construiu a partir do crime está lá, intacto. Será que a investigação cumpriu o seu papel? É evidente que não. Sobretudo quando estamos diante de criminalidade organizada, se a gente não desestruturar toda a estrutura criada a partir do crime, o crime vai continuar. É preciso sufocar organizações criminosas. Insisto, é preciso reconstruir tudo aquilo, todo aquele cenário que existia antes da infração penal. E temos ferramentas para isso: sequestros de bens, lei de lavagem de dinheiro, a colaboração para a recuperação de ativos, que eu já havia destacado, enfim, são várias. E eu poderia aqui me estender durante muito tempo, mas infelizmente o tempo urge e eu preciso concluir, mas concluo com esse destaque. É essencial que todos os operadores do direito se atentem para essa função restaurativa da investigação criminal, sobretudo em crimes patrimoniais. E eu vejo e sinto isso no meu dia a dia. Para aquela pessoa que teve o carro roubado, mais importante do que assegurar a responsabilização do autor do crime é recuperar o carro que lhe foi tirado do dia para a noite por um canalha criminoso. Doutores, mais uma vez, uma satisfação e um privilégio estar aqui com vocês, que tenhamos aí um bom dia e ainda se estendendo até amanhã, de muita discussão e de muitos debates que possam fazer com que a nossa atividade cada vez mais se engrandeça. Muito obrigado.